Olá, mulher linda e abençoada. Quero fazer hoje uma pergunta para você. O que para você hoje seria impossível? Sabe, Jesus ele está tendo ali uma conversa com os seus discípulos e nessa conversa os discípulos estavam conversando com ele. Jesus falou: olha, realmente é muito difícil um rico entrar no céu, assim como é muito difícil um camelo entrar por um buraco de uma agulha. E nessa conversa, Jesus olha para eles e fala assim, lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. E aí a nossa cabeça ela entra em parafuso ouvindo isso, porque a gente considera muitas coisas impossíveis. E sim, para a nossa capacidade, talvez até o lugar onde a nossa mão alcança, talvez até as milhas que o nosso pé alcança, algumas coisas que a gente olha e diz assim, olha, para mim isso é impossível. É impossível de alcançar, é impossível de conquistar, é impossível de conseguir. Muitas vezes nós guiamos a nossa vida, conduzimos a nossa vida pelas limitações da nossa mentalidade. Mas é por isso que nós não devemos agir pelo que vemos, nós devemos agir pela fé. Aqui Jesus estava explicando para os seus discípulos o que significava a fé, o que significava acreditar em Deus, ou na verdade o que significa o poder e a soberania de Deus. Nós não podemos limitar a Deus. Muitas vezes, eu olhei mesmo para a minha vida e eu falei, Deus, eu queria tanto isso, Deus, eu imagino isso, eu sonho isso, eu planejo isso. Sabe, mas eu aprendi a entregar tudo nas mãos do Senhor, porque eu falo, Senhor, para mim isso é impossível. Deus, tem coisas que são tão grandes, tem coisas que parece que, humanamente falando, ou pela minha humanidade, de forma muito natural, eu não conseguiria, ou eu não faria, mas eu sei que eu creio no Deus dos impossíveis. Às vezes você olha para a sua condição familiar, para o seu casamento, talvez você recebeu até um diagnóstico aí de saúde que para a medicina é impossível você ser curada. Talvez aí para você é impossível o seu casamento ser restaurado. Talvez você olha para o seu filho e você fala, é impossível meu filho se libertar das drogas, da bebida. Talvez você olha para a sua condição financeira e você diz assim, meu Deus, parece que eu nunca vou sair deste lugar. Então, quais são os impossíveis aí que você tem vivido? Você olha e diz assim, parece que isso aqui nunca vai se resolver. Saiba que para Deus, aquilo que para o homem é impossível, nada é impossível para Deus. E nós não podemos limitar a Deus, porque este é o nosso problema, esse é o nosso maior problema. Nós pegamos Deus e colocamos Deus dentro de uma caixinha. E às vezes a gente não deixa nem Deus agir na nossa vida. Como Deus pode agir na nossa vida? Se ao menos a gente não crê. Então a gente precisa crer, a gente precisa ter fé. Sabe, esse passo de pelo menos, o mínimo é crer, o mínimo é acreditar, não acreditar na gente, porque de fato a gente é limitado, de fato tem algumas coisas que para nossa capacidade é impossível, mas nós não podemos limitar a Deus. Você não pode olhar para Deus e imaginar Ele pequeno, você não pode olhar para Deus e imaginar que Deus não possa fazer. Deus é dono de tudo, Deus criou todas as coisas. Deus sabe exatamente quem somos, o que pensamos. Deus, Ele sabe, gente, quantos grãos de areia tem na areia do mar? Quantos fios de cabelo nós temos? A palavra fala que Deus chama as estrelas pelo nome. Então nós temos que começar a entender a grandiosidade de Deus, o poder, quem Ele é, que pela palavra Ele formou todas as coisas. O que Deus não pode fazer? O que para Deus é impossível? O que Ele não pode curar? Quem que Ele não pode libertar? Quem que Ele não pode salvar? Às vezes você olha e diz assim, mas essa pessoa é impossível. E essa era a conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos. Vocês acham que rico é muito difícil? Para o homem, um rico é impossível se converter. Um rico é impossível ser salvo. Porque parece que o rico tem tudo, Às vezes a gente olha e diz assim, nossa, essa pessoa tem tudo, ela só não tem Jesus. Na verdade, quem não tem Jesus não tem nada. Nós temos que até parar com esse discurso, porque quem não tem Jesus não tem nada. E aí a gente olha para uma pessoa assim, a gente fala, essa pessoa aí, meu Deus, ela nem precisa de Jesus. Então, se ela não precisa de Jesus, como que ela vai ser salva? Aí a gente olha para a história ali do camelo, como que um camelo vai entrar no buraco de uma agulha?
Aí a gente começa a olhar e dizer, não, isso é impossível. E Jesus pega duas comparações que são impossíveis para o homem, talvez muito difícil para a nossa mente. E aí Jesus fala assim, olha, vocês têm que entender algo, que o que para vocês é impossível, para Deus nada é impossível. Então saia hoje deste tempo de oração, declarando sobre a sua vida. Eu não sei qual é o impossível que hoje você tem vivido, mas hoje você vai declarar os impossíveis de Deus na sua vida. Você vai falar hoje, declare aí para que nós oramos todas juntas, a gente vai orar todas juntas, já escreva nos comentários. Eu viverei o impossível de Deus. Eu tenho declarado sobre a minha vida, eu tenho declarado até sobre a nossa igreja, o que nós estamos construindo, o que vamos construir. E eu declaro, nós viveremos os impossíveis de Deus. A gente vai olhar e vai dizer, só Deus poderia fazer isso. Coisas na sua vida que você vai poder contar aos outros. Olha, para mim era impossível. Para mim era impossível meu marido se converter. Para mim era impossível essa cura. Para mim era impossível isso. Para mim era impossível essa libertação. Você vai contar os testemunhos dos impossíveis de Deus na sua vida. Por quê? Porque você vai se posicionar em fé. E a partir de hoje, eu quero dizer para você, não limite mais a Deus na sua vida. Em nome de Jesus, escreva aí, eu viverei os impossíveis de Deus. Vamos orar todas juntas? Feche seus olhos aí se você puder. Pai, hoje nós entramos num nível de fé ainda maior. Hoje nós declaramos, Deus, declaramos os teus impossíveis na nossa vida. Ah, Deus, a nossa mente muitas vezes é pequena, é limitada. Deus, nos perdoa quando nós nos te limitamos, porque Tu és, Senhor, o dono do ouro e da prata. Tu és o dono de todas as coisas. Deus, Tu criaste todas as coisas. Deus, como que nós podemos te limitar? O Senhor criou a terra, criou os animais, criou o homem. O Senhor nos criou. Deus, nos perdoa quando nós te limitamos. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós escolhemos andar na nossa incredulidade ao invés de andar por fé. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes escolhemos andar por vista e não por aquilo que o Senhor já liberou, pela palavra que o Senhor já liberou. Se o Senhor disse que nada é impossível para o Senhor, é porque nada é impossível. Deus, e nós declaramos aqui que seremos mulheres de fé, que andaremos em fé. Não seremos mais medrosas, não seremos mais temerosas, Pai. Não seremos mais inseguras, não seremos mais incrédulas. Peça perdão ao Senhor da sua incredulidade. Fala assim, Senhor, eu falo do nome do Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, mas muitas vezes sou incrédula. Eu não ando sobre a Tua palavra, eu não declaro a Tua palavra, Senhor. Pai, muitas vezes somos cristãos apenas de fachada, porque Deus não experimentamos o sobrenatural, não experimentamos daquilo que os céus têm para nos dar. Nos perdoa, Pai. E hoje libera, levante a sua mão e fala, Senhor, eu libero, Senhor, eu libero palavras de impossível sobre a minha vida. Pai, eu libero palavras de cura, de libertação, de salvação. Aquilo que eu achava impossível não será mais, Pai. Por quê? Porque eu creio no Deus do impossível. O impossível de Deus acontecerá na minha vida. E eu serei testemunha de um Deus de sinais, milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja a boca do Senhor para a vida de alguém. Envie essa mensagem para aquela pessoa que está precisando aquecer a sua fé, orar por milagres na sua vida, para que ela possa crer num Deus de milagres, assim como você também tem crido. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Se essa mensagem chegou até você e te abençoou, vai lá, se inscreva no canal, porque todos os dias nós estaremos aqui juntinhas. Deus te abençoe.